Meus amados queridos irmãos e queridos amigos, oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos juntos para nós cultuarmos ao Senhor, compartilharmos da palavra, termos a oportunidade de nós orarmos uns pelos outros, né? E sempre é uma oportunidade muito especial. Quero então saudá-lo, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e a oportunidade sempre que nós temos de poder estarmos orando uns pelos outros. E nesta parte devocional, eu quero então convidar você para orar pela igreja, orar pelas famílias da igreja. Queremos orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Então, convite para que você esteja colocando cada um diante do Senhor. Também, oportunidade que nós temos para estarmos falando sobre os desafios que nós temos neste tempo de restrições. Nós precisamos continuar, nós precisamos falar também sobre isso, porque como igreja nós temos responsabilidade, como igreja nós temos a realidade de cuidarmos uns dos outros, darmos um bom testemunho para a sociedade, demonstrarmos o quanto nós valorizamos a vida, o quanto nós de fato queremos que cada pessoa seja amparada, seja acolhida, seja abençoada, E assim nós temos orado, pedido a Deus para abençoar nosso povo, nossa nação, abençoar nossas autoridades, e é sempre importante estarmos lembrando de tudo isso. Como igreja, retomamos os cultos presenciais aos domingos, então temos a nossa escola bíblica dominical às 8h30, então 8h30, tanto presencial como transmitido também nos canais da igreja, e temos o culto da noite às 18 horas, então oportunidade para estarmos juntos. Queremos continuar reforçando que somente podem participar aqueles que fazem abaixo de 60 anos, Então as pessoas que estão abaixo de 60 anos e as pessoas que não compõem o grupo de risco, Então mesmo que você não tenha 60 anos ou ainda não tenha, mas se você tiver alguma enfermidade, mesmo que tenha sintomas também, como febre, tosse, resfriado, então você também não deve participar dos cultos, Então são restrições necessárias, bem como o uso de máscara, e nós fizemos uma separação das cadeiras e gostaria de pedir aos que desejam participar dos cultos que mantenham a distância que está regulamentada, não mexa nas cadeiras, Então mesmo que seja da família, mesmo que seja um casal, mesmo que seja namorados, não mexam nas cadeiras, mantenham a distância, porque é uma recomendação governamental e nós como igreja precisamos respeitar. Então fica aí a minha palavra, a minha orientação aos irmãos, e assim então nós vamos seguir. Também nós neste mês de julho, a Convenção Batista Brasileira está desenvolvendo uma campanha de oração, em relação voltada para o nosso país, também para essa realidade da pandemia, para que isso passe, e para que o nosso Deus esteja abençoando a nossa pátria. Então, começou nesse dia 5 e estaremos durante todo o mês de julho orando em favor especificamente desse aspecto, Então, que você também se una nesta jornada de oração para que Deus esteja agindo e assim logo passe este período de pandemia, esta situação que tem sido preocupante para todos e que nós queremos logo passar por essa realidade. Então, Deus abençoe você. Quero convidar, nós vamos orar, nós vamos juntos interceder ao nosso Deus. Então, que você esteja também orando junto com a sua família, você que tem a oportunidade de reunir a sua família para orar, que assim então você faça. Vamos juntos, nós vamos então orar uns pelos outros, porque esta é a recomendação da palavra de Deus para nós. Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos. Obrigado, Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela revela, Deus, o quanto o Senhor tem planos, propósitos a serem concretizados sobre a sua igreja
e sobre cada um de nós, ó Deus, neste tempo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entendermos a Tua vontade, a descansarmos na Tua vontade e a prosseguirmos, ó Deus, no ideal de honrar e servir o nome do Senhor. Abençoe a Tua igreja, Deus. Abençoe cada família da Tua igreja. Esteja, Deus, visitando cada um, Senhor. Tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão cansadas, tem pessoas que estão aflitas, tem pessoas que estão, Deus, acamadas, tem pessoas, ó Deus, com a idade avançada, com limitações, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua graça e misericórdia sobre todos nós. Peço, Deus, que abençoe nossa nação, abençoe nossa pátria, Deus, abençoe as autoridades constituídas, Deus, abençoe, Deus, a nossa cidade. Deus, pedimos pelo nosso bairro da Ipuca. Senhor, nós queremos rogar que esteja, Deus, agindo, Deus, em meio a esta pandemia, para que seja solucionado, Deus, e para que tenhamos a condição de prosseguir, Deus, avante. E nós, Deus, sabemos que mesmo nas mais diversas situações, sabemos que o Senhor está conosco, presente, e o Senhor sempre está cuidando de nós. Por isso, Deus, muito obrigado. Pedimos, ó Deus, e confiamos somente no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus, mas antes gostaria que você pudesse acompanhar o vídeo, né? Pudesse acompanhar aí as informações que tratam do nosso Ministério Infantil, né? Então, a Karen, juntamente com a equipe, estão se preparando para a realização da Escola Bíblica de Férias. Será diferente, né? Então vamos ouvir atentamente essas informações e depois então nós vamos já ler a Palavra de Deus para a nossa meditação. Chegamos em julho, um mês muito especial para a gente aqui do Ministério Infantil Tibácio. Em julho, nós realizamos a EBF, a Escola Bíblica de Férias, um final de semana cheio de diversão e muitas coisas legais. Mas esse ano, por causa da pandemia, a EBF não vai ser do jeitinho que a gente faz todo ano. Mas espera aí, você achou que a gente ia deixar passar em branco? Claro que não! Nós estamos planejando uma programação muito especial, a nossa EBF Online, Conectados pelo Amor de Deus. Vai acontecer no sábado, dia 18 de julho, às 4 horas da tarde e vai ser transmitida pelo nosso Instagram, @TibasfiKids, e pelo Facebook da nossa igreja, Terceira Igreja Batista em São Fidélis. E vai funcionar assim: para participar, crianças com até 11 anos precisam fazer a inscrição através do link que eu vou deixar aqui embaixo. As inscrições são até o dia 14 e quem se inscrever antecipadamente vai receber o kit EBF para fazer as atividades em casa juntinho com a gente. Para algumas tarefas, você vai precisar usar um material que você já tem em casa. Então fica de olho no nosso Instagram, porque nós vamos postar lá uma listinha de coisas que você precisa deixar separado para usar com a gente no dia, tá? Nós estamos preparando tudo com muito carinho para que a nossa EBF Online consiga fazer a gente se sentir pertinho, mesmo estando cada um na sua casa. Dia 18 de julho, nós temos um encontro marcado e eu te espero para a gente ficar conectados pelo amor de Deus. Meus amados queridos irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu vou ler e eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia também, estivesse junto com a sua família, podendo acompanhar a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós encontramos a Palavra do nosso Deus, dizendo para nós de forma muito especial, no versículo de número 13: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém. Então esse é o texto para nós, quando Jesus trata dos seus discípulos e ele então menciona que ele chama os seus discípulos de amigos. Meus irmãos, é muito especial quando nós podemos considerar que a Palavra de Deus ela está repleta de experiências
de pessoas que tiveram amizades profundas, não é? Você pode se lembrar, talvez, da amizade de Davi e Jonatas, uma amizade que, de maneira muito específica, nós podemos perceber o quanto que eles se ajudavam, como que eles estavam sempre querendo o auxílio um do outro e querendo sempre ajudar a Deus, ajudar um ao outro, né? Então podemos perceber que Josué e Caleb era uma outra amizade importante, né? Vemos como que eles também desenvolveram, caminhado, uma jornada, né? Como que Deus os ajudou naquela travessia do deserto, a entrada na terra prometida, né? Podemos perceber a maneira pela qual se desenvolve Elias e Eliseu, né? A importância deles dois, a maneira como caminharam, o quanto que Eliseu estava olhando para Elias como profeta e depois ele desenvolve o seu ministério profético também, né? Então nós vemos, né, o quanto que Moisés desenvolveu uma amizade com seu irmão Arão, né, naquela caminhada, na jornada, durante todo aquele período. E nós podemos perceber que no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela apresenta para nós situações que eram da mesma forma muito especiais, muito importantes, né, quando nós podemos encontrar amizades que foram muito profundas. E Jesus agora está reunido com seus discípulos e Jesus está assim falando para eles a respeito da amizade. Jesus está falando a respeito de que eles eram mais do que servos, que na verdade Jesus estava chamando os seus discípulos de amigos, de amigos. Isso é importante, meus irmãos, para nós, quando podemos considerar esta declaração em que o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu não chamo você de servo, mas estou chamando você de amigo. E o amigo, ele sabe o que o seu Senhor faz. É o que Jesus descreve aqui a respeito dos seus discípulos. Também ele está dizendo que ele estava entregando a sua própria vida em favor dos seus amigos. O texto, ele é muito especial, falando para nós, falando do amor, né? Falando do amor de Jesus pelos seus discípulos e Jesus falando sobre a questão da amizade. A palavra de Deus em Provérbios, meus irmãos, diz para nós que o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. Podemos então considerar, e eu quero conversar, quero compartilhar com você sobre o valor de uma amizade. O valor de uma amizade. Alguém disse que na travessia da nossa vida nós temos a oportunidade de desenvolver entre 3 a 5 amizades profundas. Temos muitos amigos, conhecemos muita gente, mas aquele amigo bem chegado mesmo, aquele que conhece a gente, aquele que sabe das nossas realidades, aquilo que vai na nossa mente e coração, nossos erros e defeitos, nossos acertos e virtudes, aquele que conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, nossos fracassos, e aquele que nós choramos, é aquele que nós abrimos o coração, né? E talvez você esteja pensando agora, quais são esses 3, né? Quais são esses 3 amigos que você tem? Talvez você esteja pensando, né? Quais são os 4? Quais são os 5 amigos que você tem? Pode pensar, pode colocar no seu dedo aí, os amigos íntimos, aqueles que de fato você pode ligar de madrugada, falar assim: estou precisando de ajuda. É aquele que você liga do hospital: estou precisando de ajuda. É aquele que você liga na hora da vitória, da conquista: olha, eu consegui, eu venci. Como é bom a gente poder ter alguém assim, né? Um amigo que a gente ama, um amigo que a gente considera, um amigo que a gente respeita, um amigo que a gente admira. E ao mesmo tempo também sermos colocados nessa condição para o outro, nós sermos também esse amigo, nós termos esses amigos, mas nós sermos também esses amigos. E quando pensamos no valor da amizade, podemos considerar algumas coisas, né? A palavra de Deus, ela vai mostrar para nós que os amigos, eles desejam manter sempre a comunhão, desejam manter a comunhão sempre próxima, íntima, profunda. Quando nós vemos Jesus no desenvolvimento do seu ministério,
muita coisa que ele fez, mas Jesus ele tinha a casa de Marta, Maria e Lázaro, e Jesus os tinha como amigos. Ele ia na casa daquelas pessoas em Betânia e Jesus os tratava como amigos. Amigos, na verdade, eles estão prontos para visitar, para ir até o seu amigo numa situação talvez mais específica. A palavra de Deus ela mostra para nós que Barnabé ele foi em busca de Saulo. Nós vemos que Epafrodito ele foi visitar Paulo quando estava na prisão, arriscou a sua vida, passou aperto, passou dificuldade, porque ele tinha Paulo como amigo. Meus irmãos, nós podemos perceber a realidade clara a respeito da amizade de Lucas para com Paulo, em meio a que muitos o abandonaram, muitos o deixaram, e Paulo faz um registro: Lucas está comigo. Ali Lucas estava próximo dele, aquele amigo que estava mantendo comunhão, queria estar em comunhão. Isso é muito importante para nós. Devemos considerar ainda como realidade para nós, a partir desse texto tão específico, tão especial, que a distância, meus irmãos, ela não pode de forma alguma romper com a nossa amizade. A distância não impede uma amizade verdadeira. Quando nós podemos perceber a igreja do primeiro século, em que Paulo estava distante das igrejas, ele estava distante daqueles irmãos que ele havia alcançado para Cristo, mas ele nutria no seu coração um sentimento de saudade deles. Ele escreve isso nas suas cartas, ele transmite para a igreja a saudade que ele sentia e o quanto ele estava orando por aquelas pessoas. Essa é uma realidade importante que nós precisamos considerar para nós também. Mesmo a distância que nós hoje estamos tendo uns dos outros, mas essa distância não impede a nossa amizade, a importância que essa pessoa tem para nós. Esta é e deve ser um destaque na nossa realidade de vida. Algumas vezes se torna necessário nós contrariarmos os nossos amigos para que eles sejam beneficiados, que eles sejam abençoados. O amigo ele não abaixa a cabeça sempre, o amigo ele não concorda com tudo, o amigo não está aí querendo concordar com as coisas que são erradas. Então é preciso que uma amizade verdadeira e esse valor desta amizade, de fato, ele se estabelece quando tem a oportunidade de contrariar os seus amigos, de contrariar quando eles estão errados, quando estão indo no caminho errado, quando estão fazendo escolhas erradas, quando estão seguindo por um caminho tortuoso. E assim então podemos perceber uma realidade de Moisés. Moisés foi um homem extraordinário. Moisés era um homem de forma em que nós não conseguimos palavras para poder falar do quanto Moisés ele era importante no plano de Deus e para Deus. E este homem sábio, este homem importante, este homem extraordinário, apesar de tudo isso, a palavra diz para nós que Jetro, ele foi lá e ele contrariou Moisés. E ele falou assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo, você vai morrer e vai matar todo esse povo junto com você. E aí então, Jetro foi lá como amigo, para poder dar um conselho, para ajudá-lo naquele momento. Você pode e deve considerar que em uma questão envolvendo a expansão do reino, não é? Paulo e Barnabé eram missionários, amigos. Barnabé que tanto já havia ajudado Paulo naquele momento da sua conversão, da inserção de Paulo no convívio da igreja. Assim, percebemos que eles tinham uma caminhada próxima, desenvolviam aquele trabalho missionário, mas quando eles foram desenvolver a segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo disse: olha, ele desertou, ele abandonou na primeira viagem, ele nos deixou quando nós precisávamos dele. E aí
Paulo foi radicalmente contra a ida de João Marcos, Barnabé, ali mostrando uma questão de disciplina, de cuidado, de amor, de zelo, e ali então Barnabé, ele se separa. A Bíblia diz que houve uma contenda tão grande entre eles que eles se separaram. Barnabé pegou João Marcos, falou: vamos comigo, João Marcos. E aí então ele seguiu com João Marcos. E Paulo pegou Silas, e Paulo seguiu com Silas. Barnabé não concordou com a decisão de Paulo. E o que nós vemos, irmãos? Que aquela atitude tomada naquele momento ali era muito semelhante ao início da caminhada de Paulo, quando Barnabé o abraçou, quando Paulo precisava de alguém que pudesse cuidar dele, e Barnabé fez tudo isso. E agora ele faz novamente com João Marcos. E quando podemos perceber que chega lá no final, Paulo já está com a idade mais avançada, Paulo já está com limitações, E aí Paulo diz: traz também o João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Veja que Barnabé, ele consegue conduzir João Marcos, orientar João Marcos, e depois Paulo reconhece o valor de João Marcos. Então Barnabé contrariou ali Paulo naquele momento, porque entendeu que Paulo estava errado e que era necessário estender a mão para João Marcos para que ele pudesse, ao invés de expulsá-lo, ao invés de mandá-lo embora, mas esticar a mão e falar: vamos com a gente, vamos, porque você é importante. Meus amados, quando nós podemos considerar a realidade a respeito de poder não concordar com tudo que a pessoa ela está fazendo, essa é uma questão de ser amigo, diante do pecado nós não podemos concordar com as pessoas, mesmo que sejam nossos amigos mais íntimos, nós precisamos alertá-los, adverti-los, ajudá-los no retorno para uma vida com Deus. O valor da amizade se mostra quando nós temos a condição de encontrar os nossos amigos para ficarmos do lado de Deus e para ajudar com que os nossos amigos também estejam voltando para Deus. Podemos aprender mais uma lição ainda nesse texto, que o valor de uma amizade se estabelece quando desejamos o bem-estar dos nossos amigos como uma preocupação constante. Nós queremos que os nossos amigos sejam felizes, nós queremos que os nossos amigos sejam bem-sucedidos, nós queremos que os nossos amigos estejam cada vez mais alcançando seus planos, seus sonhos, seus ideais. E nós podemos perceber que Jesus queria também o bem-estar dos seus amigos, ao ponto de que Jesus está aqui falando para eles a respeito das coisas de Deus, das coisas eternas. Jesus queria o bem de todos os seus amigos, e nós precisamos também desejar o bem para os nossos amigos. Deve ser uma preocupação constante da nossa parte. Quando nós podemos encontrar no registro do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Filemão, ele estava ali mostrando uma preocupação com Filemão, e ele queria o bem-estar na vida de Filemão, da sua casa. Ele estava preocupado com Onésimo, ele queria o bem de Onésimo. Podemos perceber Paulo sempre preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com Timóteo, ele ajuda Timóteo, ele encoraja Timóteo, ele auxilia Timóteo. Ele queria que Timóteo pudesse também crescer, progredir, avançar. Meus irmãos, nós podemos perceber a maneira pela qual a palavra de Deus ela descreve a preocupação da igreja, o cuidado que cada um deveria ter uns com os outros. Então nós, irmãos, precisamos também termos a consciência de que o bem-estar dos nossos amigos deve ser uma preocupação nossa, em que nós precisamos desejar o bem não só para a nossa casa, que a gente deseja para a nossa esposa, para os nossos filhos, A esposa deseja também para o esposo,
o bem-estar, a felicidade, né, o sucesso, uma caminhada boa, mas nós precisamos desejar isso para todas as pessoas. Podemos entender que vai além, né, daqueles que nós temos como uma questão próxima, um relacionamento próximo. Então precisamos desejar o bem para todos. Deve ser uma preocupação constante nossa. Nós precisamos ter a alegria de ver uma pessoa ser bem-sucedida, ter a alegria dos nossos amigos serem bem-sucedidos. Isso deve ser uma preocupação nossa. Mas eu quero, meus amados, eu quero terminar. E a nossa última consideração, esta é a mais importante de todas. A salvação dos nossos amigos deve ser uma prioridade. O valor de uma amizade deve principalmente se pautar por esta realidade. A salvação dos nossos amigos deve ser uma prioridade. Quando nós encontramos a realidade do texto, e Jesus está falando que Ele está entregando a sua vida em favor dos seus amigos. Jesus está dizendo aqui também que tudo que o Pai deu a conhecer, Ele compartilhou com os seus amigos. E Jesus está falando aqui da realidade eterna, da realidade do céu. Ele está falando da glória, da majestade. Ele está falando de algo que é, com certeza, que vai muito além de tudo quanto nós podemos experimentar aqui na dimensão terrena. Nós precisamos considerar que os nossos amigos, eles necessitam de salvação. Queremos que os nossos amigos sejam bem-sucedidos na vida familiar, emocional, sentimental, psicológica, financeira, profissional. Nós queremos que nossos amigos sejam bem-sucedidos intelectualmente, queremos que os nossos amigos sejam muito bem-sucedidos socialmente, queremos que os nossos amigos sejam felizes na trajetória, mas nós temos que querer que os nossos amigos sejam salvos. Deve ser prioridade, deve ser algo que deve estar pulsando no nosso coração, a preocupação com os nossos amigos para que eles encontrem a salvação em Jesus. Quando nós podemos perceber este aspecto, André, quando ele ouviu a respeito de Jesus, a primeira iniciativa de André foi correr até Pedro e falar: Pedro, achei o Cristo, eu conheci Cristo. E ele conduz o seu irmão a Jesus, ele leva Pedro até Jesus Cristo. Essa é uma atitude que nós precisamos considerar. A atitude de André foi uma atitude extraordinária. Podemos, meus amados, considerar que quando Cornélio, ele tem aquela visão a respeito de chamar Pedro para que pudesse falar a respeito de Cristo para ele reúne a sua família, reúne os seus amigos, reúne as pessoas na sua casa para que pudesse ouvir a respeito da salvação em Jesus. Ele diz: nós todos estamos aqui e queremos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. E aí então ouve a palavra, se convertem, eles recebem Jesus Cristo como Salvador e Senhor, eles são batizados, tem uma festa, uma grande celebração. Meus amados, quando aquela mulher na beira do poço, era uma mulher que tinha uma vida complicada, aquela mulher que vai ao meio-dia, num sol escaldante, aquela mulher vai buscar água, e aquela mulher que tinha uma vida completamente destruída, e quando ela conversa com Jesus, quando Jesus fala para ela da vida eterna, da água da vida que jorra para a vida eterna, e Jesus fala com aquela mulher, e Jesus se apresenta para ela, aquela mulher creu em Jesus. O que ela fez? Ela correu na cidade, e ela falou para as pessoas: encontrei o Cristo, e as pessoas foram até lá, e também eles também foram alcançados por Jesus. E ao final do texto do capítulo 4 de João, ele diz: não é mais por causa da tua palavra, porque nós mesmos ouvimos e cremos que ele é o Cristo, o prometido, o Messias, que estava prometido para ser enviado. Então eles foram salvos, aquela mulher levou salvação para a sua comunidade, para as pessoas que ela tinha como conhecidos. Pode ver? Prioridade. A salvação dos nossos amigos deve ser prioridade. Podemos, meus queridos, ainda considerar, e a palavra de Deus ela é tão especial, quando fala para nós da cura do paralítico.
em que aqueles 4 amigos foram na casa do paralítico, pegaram, levaram, descobriram o telhado, desceram aquele homem onde estava Jesus. Jesus curou aquele homem, mas deu salvação. Jesus falou assim: a tua fé te salvou, vai para a tua casa. Muito mais do que a cura física, aquele homem recebeu salvação. Os amigos o conduziram até Jesus para a salvação. É isso que deve moldar, deve estar ocupando nossa mente, nosso coração. O valor de uma amizade tem que se medir principalmente por conduzir os nossos amigos a Jesus para a salvação. Eu gostaria de dizer para você que a salvação dos nossos amigos como prioridade deve ser para nós como algo que nós temos que colocar como uma realidade de urgência. Os nossos amigos podem partir para a eternidade. Sem a salvação em Jesus, estarão perdidos para sempre. Então é uma questão de urgência. A salvação dos nossos amigos como prioridade deve estar para nós nesse sentido de urgência. E deve ser uma demonstração da nossa parte que nós de fato amamos verdadeiramente cada um deles, porque queremos o bem, queremos o melhor, queremos o que há de mais excelente para ser compartilhado. Quero convidar você, nós vamos orar e vamos encerrar aqui este nosso momento, e gostaria de pedir a você, para você, ao orar agora, que você lembre de algum dos seus amigos. Pode ser da sua família, pode ser do seu círculo de amizade. Se tem Jesus que está enfraquecido na fé, que você ore por ele, para ele ser fortalecido. Se ainda não tem Jesus, que você ore para que ele seja salvo, para que ele seja transformado por Jesus, para que ele tenha a alegria da vida eterna. Quero convidar você para colocar o nome dessa pessoa no trono da graça. Fala o nome dessa pessoa para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, salva José, salva o Pedro, salva Maria. E aí você vai citando o nome dos seus amigos. Coloque esses nomes diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus veio a este mundo, porque Ele cumpriu plenamente a missão, porque morreu naquela cruz por nós. Deus, muito obrigado, porque Jesus, o Teu Filho, ao descrever o relacionamento, Ele chama-nos de amigos, muito mais do que servos, Ele nos chama de amigos. Obrigado, Deus, muito obrigado, porque através de Cristo nós podemos desfrutar da alegria da salvação e podemos também, ó Deus, conduzir os nossos amigos a Jesus, numa demonstração de que os amamos e de que queremos o bem deles, ó Deus, que queremos, ó Deus, que eles sejam bem-sucedidos, sejam felizes, mas sobretudo que sejam salvos. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Deus, abençoe cada família, Senhor, que tem a oportunidade de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Pedimos, ó Deus, que atenda a nossa oração, atenda o nosso clamor. Deus, cada nome que está sendo colocado diante do Teu trono de graça, que seja contemplado com Tua misericórdia e graça, e que assim, ó Deus, encontre a oportunidade da salvação. Pedimos, ó Deus, que nos ajude. Temos amigos, ó Deus, que nós tanto queremos vê-los salvos por Jesus. Deus, que eles sejam alcançados. Rogamos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz. E assim então, até a nossa próxima oportunidade de estarmos juntos, não é? Domingo estaremos juntos cultuando ao Senhor e seguiremos então com a nossa jornada de fé.